Leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Como as pessoas crescem? É na fraqueza que meu poder é mais forte. 2 Coríntios 12, 9. Fred venceu na vida pelo próprio esforço. É um homem muito culto, bem-sucedido e que se encontra em uma boa forma física. A maioria das pessoas acha que Fred é um homem realizado, o que é exatamente o que ele pensa a seu próprio respeito. Fred se considera capaz de resolver com sucesso praticamente qualquer situação e não consegue ver nenhum aspecto negativo em si mesmo. O controle é importante para Fred. Ele quer controlar o seu peso, suas emoções e dirigir o seu destino. Considera uma fraqueza não estar no domínio da situação. Para demonstrar que está no controle, Fred constantemente acrescenta realizações à sua vida. Sua conta bancária está crescendo, ele está subindo na empresa e estuda à noite para obter outro diploma. As coisas estão melhorando na vida de Fred, mas a sua capacidade de desfrutar essas coisas está diminuindo e ele se sente insatisfeito e muitas vezes angustiado. O controle que exerce e os bens que acumula não estão mais funcionando como antes. Fred ainda não compreendeu que as circunstâncias estão mudando, mas ele não. Aumentar não é o mesmo que crescer. A necessidade de atingir um bom desempenho tem origem da convicção consciente de Fred, de que quanto mais, melhor. Ele nunca realmente parou para avaliar essa convicção, simplesmente tem vivido obedecendo a ela. Em cada ano em que ganhou mais dinheiro, conquistou mais diplomas ou superou os números do ano anterior, ele na verdade não cresceu nem um pouco. Simplesmente viveu segundo os mesmos princípios organizadores que determinaram sua vida no ano anterior. Apenas as quantidades e os detalhes das suas realizações foram diferentes. Ele continuou igual. Para realmente crescer, Fred teria que aprender algo novo a respeito de si mesmo, o que exigiria que admitisse para si e para os outros que ele não é uma pessoa completamente realizada. Mas isso é extremamente difícil para ele. Para Fred crescesse espiritualmente, ele precisaria aceitar que não pode fazer tudo sozinho. Para adquirir força espiritual, Fred teria que primeiro tomar contato com a sua fraqueza. Teria que reconhecer que precisa de ajuda dos outros para entender as coisas a respeito de si mesmo que não consegue ver. O que vai ajudar Fred a crescer é aprender e abrir-se para que os outros possam ensinar-lhe as coisas a respeito dele. Fred sempre soube que só conseguimos o que queremos se pedimos, mas o que ele ainda não sabe é como pedir. Jesus ensinou que o ensinamento espiritual não é um objetivo que possamos alcançar sozinhos. Precisamos de Deus e dos outros. Essa necessidade não é um sinal de fraqueza, e sim o começo da força. Muitas pessoas prefeririam acreditar que podem mudar por si mesmo em vez de pedir aos outros que os ajudem. Essa atitude geralmente impede o crescimento delas. A verdade é que não podemos nos conhecer o suficiente sozinhos. Os princípios organizadores inconscientes que moldam nossa vida estão essencialmente fora do alcance da nossa percepção. Precisamos de outra pessoa que nos revele coisas a nosso respeito que não conseguimos ver. Jesus queria nos mostrar que devemos pedir ajuda para poder crescer. Às vezes, a única coisa que atrapalha é achar que pedir é sinal de fraqueza. Princípio espiritual: até mesmo aqueles que conseguem o que querem precisam pedir o que necessitam. Os terapeutas e as lâmpadas. Quem tem ouvidos, ouça.
Mateus 11:15. Conheço uma antiga piada que diz: quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada? Nenhum. Ela precisa querer mudar. Embora seja preciso que os outros nos ajudem a crescer, também é necessário que tenhamos vontade de fazê-lo. É comum não querermos realmente crescer, porque isso significaria ter que examinar o que existe dentro de nós e tememos o que poderemos ver. Kathleen foi criada para manter tudo em segredo. Ninguém na escola deveria ter conhecimento do caos e da vergonha que reinava em seu lar. Quando chegava em casa, ela nunca sabia se iria encontrar a mãe desmaiada no chão da cozinha ou em que estado o pai estaria. Sem saber como lidar com o alcoolismo dos pais, ela simplesmente guardava tudo dentro de si. Após participar durante anos de um grupo de ajuda para filhos adultos de pais alcoólatras, Kathleen decidiu fazer terapia. Ela sabia que não era culpada pelo fato de sua autoestima ser tão baixa, mas sentia que seria culpa sua deixar as coisas como estavam. Embora Kathleen acredite que tem medo de quase tudo, eu a considero corajosa. Para mim, ter coragem é saber que temos medo, mas mesmo assim escolher dizer sim à vida. O fato de Kathleen decidir fazer terapia foi exatamente isso. Ela tinha muito medo de fazer sobre a infância, era um pesadelo que não queria voltar a viver. No entanto, Kathleen tinha vontade de tomar decisões melhores para a sua vida e estava determinada a fazer com que a terapia a ajudasse nesse sentido. No início, sua pergunta, por que continua a fazer essas coisas, continua um sentimento de autocensura, porque ela tinha vergonha das decisões erradas que tomara. Mas logo a pergunta adquiriu um tom de curiosidade. Ela realmente queria saber a resposta. Por mais doloroso que fosse discutir os autoconhecimentos da infância que havia moldado dramaticamente sua personalidade. Kathleen estava sempre disposta a examiná-los, na esperança de mudar. Hoje, Kathleen não é mais a pessoa tímida na qual estava se transformando. Ela é capaz de concentrar-se no trabalho, de relacionar-se abertamente com os outros e não se sente atraída como antes por pessoas problemáticas. Kathleen cresceu. Uma das principais razões pelas quais Kathleen está diferente é o fato de desejar entender de que maneira o passado difícil contribuiu para ela ser quem é hoje. Sua infância ainda lhe causa medo, mas ela não vai permitir que seus temores a impeçam de compreender o que precisa saber a respeito de si mesma. Não é a ausência do medo que faz com que Kathleen tenha coragem suficiente para crescer. É fundamentalmente a sua disposição de entender as coisas que sempre a assustaram. Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Ele partia do princípio de que todo mundo era capaz de mudar e oferecia às pessoas a oportunidade de crescer baseada exclusivamente na disposição de aceitá-la. O crescimento exige que estejamos prontos para ouvir a nós mesmos e dispostos a lidar com o que encontrarmos. Jesus ensinou que temos que ter coragem para crescer. É preciso querer. Princípio espiritual, a coragem não é a ausência do medo, e sim a presença da fé, apesar do medo. Às vezes, não podemos voltar para casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus 13:57. Quando Emily procurou-me para fazer terapia, ela estava preocupada com a sua dificuldade em lidar com o relacionamento no trabalho. Ela se considerava insegura e ineficaz com as pessoas. Logo percebemos que seus sentimentos de ineficácia estavam relacionados à sua mãe. Foi ela que fez Emily começar a acreditar
que era um fardo para as outras pessoas. Se acreditamos que a nossa própria mãe nos considera um fardo, não é preciso muito esforço para imaginar que todas as outras pessoas nos veem da mesma maneira. Emily estava presa ao princípio organizador inconsciente. Meus sentimentos são um fardo para os outros. Essa crença inconsciente a tornava hesitante em todos os seus relacionamentos. O resultado era que a maioria das pessoas desconhecia a opinião de Emily, daí a dificuldade em se relacionar com ela. Infelizmente, a crença e a expectativa que tinha faziam com que as coisas acontecessem exatamente como ela imaginava. Durante o período da nossa terapia, Emily passou a conhecer o seu princípio organizador inconsciente, no momento em que ela tomou consciência dele. Deixou de experimentá-lo da mesma maneira. Embora ainda achasse difícil expressar seus sentimentos, ela não pressupunha mais automaticamente que eles fossem um fardo para os outros. Essa mudança de perspectiva de Emily possibilitou que ela se tornasse muito mais aberta e eficaz nos seus relacionamentos. Quase todas as pessoas ficaram interessadas na transformação de Emily, exceto sua mãe. A capacidade de abrir-se e expressar seus sentimentos tornou ainda mais problemático o relacionamento das duas. À medida que começou a falar a respeito de como se sentia, até mesmo das coisas que a perturbavam, as discussões com a mãe chegaram ao auge. Emily agora tinha opiniões. É isso que você está aprendendo na terapia? A botar a culpa em tudo em mim? Dizia a mãe. Será que eu não posso discordar sem que você se sinta atacada? Retrucava Emily. Essas discussões raramente tinham uma conclusão satisfatória para qualquer das duas. Embora Emily sempre tivesse se sentindo pouco à vontade perto da mãe, ela agora tinha mais consciência das razões deste fato. A mãe de Emily continuava agindo como se os sentimentos da filha fossem um fardo para ela. Emily precisava que sua mãe entendesse o que estava acontecendo para que as coisas pudessem se modificar. Mas a mãe não percebia que alguma coisa precisava mudar. Quanto mais Emily se esforçava para fazer compreender a necessidade da mudança, mais ela ficava zangada com a filha. Agora que mudou, as coisas jamais poderão voltar a ser como antes, como a sua mãe. Emily não está desistindo do relacionamento com a mãe. Ela está simplesmente insistindo para que elas tenham uma relação melhor do que a anterior. A mudança está acontecendo muito devagar, mas Emily acha que tanto ela quanto a mãe a merecem. Jesus ensinou que depois que se envolve em um relacionamento com Deus, as pessoas nunca mais conseguem olhar para o mundo da mesma maneira. Às vezes, o crescimento espiritual significa uma mudança radical na nossa perspectiva e tem consequências nos relacionamentos. Às vezes, nossos amigos e nossa família ficam felizes ao nos verem crescer e mudar, às vezes não. Quando as pessoas à nossa volta não se alegram ao nos verem diferentes, temos que seguir em frente, desejando que um dia elas percebam o valor de nossa transformação. Princípio espiritual. A mudança nem sempre é um hóspede bem-vindo.